Sejam bem-vindos à aula da disciplina de Educação Física. Meu nome é Fabrício Coradini e hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável, atividade física e qualidade de vida. Mas antes eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Certa feita eu estava numa aula na escola e uma determinada aluna tinha perdido o conteúdo no dia anterior. E ela chegou para mim e pediu as perguntas que eu tinha passado para a turma. E quando eu dei essas perguntas para ela, no prazo de 3 minutos, foi o tempo de eu entregar para ela, fazer outra situação, e ela já voltou para mim com essas perguntas respondidas. E isso me chamou a atenção. Por que tão rápido essa aluna conseguiu ter acesso às perguntas e às respostas? Será que foi gerado conhecimento nessa aluna? Isso me indagou e eu comecei a refletir acerca de algumas coisas. Porque a informação está muitas das vezes na palma de nossa mão. Está na palma de você, aluno. Nós temos muitos acessos às informações. Mas será que isso está sendo gerado conhecimento para a nossa vida? Então, no dia de hoje, nessa aula, eu quero que você chame a sua família para participar, chame o seu pai, aquele que está em casa com você, o seu irmão, para que ele possa gerar esse conhecimento junto conosco e possa participar dessa aula, porque eu tenho certeza que vai fazer e vai gerar um significado muito grande para a sua vida. Então, alimentação saudável, atividade física e qualidade de vida. Os objetivos dessa aula, olha aí na tela, é compreender a importância do equilíbrio entre alimentação e atividade física, conhecer o estudo do IMC e o parâmetro peso-altura e discutir questões relacionadas ao emagrecimento, à obesidade e doenças relacionadas. Mas nós vamos aprender primeiro um pouco o que é qualidade de vida. Quando pergunto para você o que é a qualidade de vida, o que é qualidade de vida para você? E eu trouxe uma definição que nós vamos acompanhar na tela. Qualidade de vida é um conceito amplo que envolve condições básicas e suplementares do ser humano, como o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, os relacionamentos sociais, como da nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a condição de saúde do indivíduo, educação e outros parâmetros que afetam a vida humana. Então, preste atenção comigo. Qualidade de vida, dá para nós percebermos que é algo muito amplo, é algo bem extenso. Quando você observa uma pessoa que ela é bem-sucedida, que ela apresenta uma qualidade de vida, você precisa entender esse pacote. Qualidade de vida são todos esses fatores que nós envolvemos aí. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre os benefícios e investimentos dessa qualidade de vida. E vamos ver na tela ali os benefícios e investimentos. Quem não quer qualidade de vida? Volta aqui para mim para você entender isso. Se chegar para você e falar, aluno de 15, 14, 16, 17, 13, 12 anos, você quer qualidade de vida? Quando você para pensar, eu quero qualidade de vida. Muitos queremos os benefícios, mas só que será que está sendo feito o investimento necessário para que tenha essa qualidade de vida? É isso que eu quero gerar em você. Porque muitas vezes nós queremos o benefício, mas um investimento nós não fazemos. Nós queremos aquela situação que muitas vezes o outro está tendo, a gente analisa, quando você vê um aluno que está se destacando nas notas, nas aulas, talvez você que está me ouvindo agora, você tem um destaque nas suas aulas, suas notas estão indo muito bem, mas quando as pessoas olham, talvez elas possam pensar que é sorte ou que você é uma pessoa privilegiada, mas eles não entendem muitas vezes o investimento que você, aluno, está fazendo, o preço que você está pagando com isso. E muitas vezes, quando falamos de investimento, falamos em valor monetário, mas não é. Um dos maiores ativos que nós temos hoje na sociedade é o tempo. Então, quando você investe tempo para obter esses benefícios da qualidade de vida, você está caminhando na direção correta. Vamos de novo para o slide, benefícios e investimentos. Para isso, precisamos buscar o equilíbrio entre os elementos que afetam a vida humana, bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, condição de saúde do indivíduo e educação. A prática da atividade física e uma alimentação adequada favorece vários desses elementos e ainda contribui para a sua saúde. Preste atenção aqui comigo. Quando você observa, talvez o seu avô, né, talvez o seu pai, hoje tem uma condição física privilegiada, você observa ele tendo a prática regular de atividade física, conseguindo praticar aqueles esportes que ele sempre gostou ao longo da vida. Isso foi um investimento que foi feito. Isso foi um investimento que ele fez ao longo da vida dele.
Então a gente precisa entender isso. E eu quero chamar a atenção para vocês agora para uma realidade atual do nosso país. Então tudo isso nós entendemos sobre o que é a qualidade de vida, sobre essa questão dos benefícios do investimento que é feito para isso, mas como está a realidade do nosso país hoje. Então eu preciso contextualizar você para que você possa entender e a gente compreender o objetivo específico dessa aula. Vamos para esse slide agora. Qual é a realidade atual no país? Mais da metade da população brasileira está acima do peso, diz o Ministério da Saúde. Olha para cá. Todos esses dados que eu vou estar passando para vocês, esses indicadores, são para respaldar o que nós estamos abordando nessa aula. Então, esses indicadores, eles sustentam o que a gente está falando. Então, quando você observa todas essas referências, vai estar no último slide para depois você entrar, conferir a matéria, as reportagens sobre isso. Está dizendo aí que mais da metade da população brasileira está acima do peso. 55% da população está acima do peso. Então, isso é uma realidade hoje no nosso país. É o último dado pelo Ministério da Saúde que nos informa isso. O próximo slide diz que nunca o Brasil esteve tão pesado. Brasileiros atingem o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. Presta atenção nisso. 67% de 2006 até 2018 teve um aumento da obesidade no nosso país. Então isso é um dado muito sério, é um dado muito alarmante. Em contrapartida, a alimentação, segundo essa pesquisa, melhorou, a alimentação do brasileiro ficou mais saudável. Mas você começa a entender aí que mesmo com a alimentação tendo melhorado, aumentou também o índice de sobrepeso e obesidade no nosso país. Por que isso aconteceu? A gente vai entender um pouco mais para frente. Por isso que eu estou falando, chama a sua família para participar, chama o seu pai agora. Se você vai entrar dentro de um desse quadro, interaja com eles, quem estiver aí com você para ouvir essa aula, que eu tenho certeza que vai gerar um conhecimento tanto para você, tanto para a sua família. Vamos para o próximo slide. O alerta se acende quando se leva em conta o fato de que adolescentes obesos têm maior risco de se tornarem obesos mórbidos. A obesidade na adolescência aumenta no Brasil. Olha para cá. Nessa matéria aí você vai observar que tem alguns dados. Então, cerca de 8,3% dos adolescentes no nosso país, eles são obesos. Então, aproximadamente, de cada 10 alunos, de cada 10 adolescentes, um é obeso. E isso é um dado muito alarmante. E quando você pensa que esse estudo ele trouxe essa analogia, que quando você é um obeso na adolescência, está acima do peso da adolescência, você tem uma tendência de passar por uma obesidade mórbida. Mas, Fabrício, o que é obesidade mórbida? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. O próximo slide fala algo muito importante e eu quero que você se atente muito para isso. Nós estamos vivendo um momento complexo na nossa sociedade e é muito importante você fazer essa comparação e analisar o quanto isso impactou na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos para o slide. O cenário atual que vivemos. Obesidade entre os grandes fatores de risco para o agravamento da Covid-19. Dá uma olhada para cá. Se você para analisar que a obesidade, ele interfere e agrava, né, essas doenças relacionadas, essas comorbidades que podem causar complexidades maiores acerca do Covid-19, você começa a entender como que por sermos um país que está, como esses dados que eu te passei, acima do peso, como isso impacta hoje em nossas vidas. Porque talvez você hoje adolescente, pode estar com o seu corpo aí tudo direitinho, você é aluna, você é aluno, está dentro do peso, está se alimentando bem, está praticando atividade física, mas os dados que eu passei para vocês informam que dentro dos 24 e 35 anos é onde mais aumenta a tendência dessa obesidade. Então, talvez, se nós tivéssemos pensado antes como que isso poderia nos ajudar nesse momento, a nossa atitude seria diferente. Eu gosto muito de uma frase de François Rabelais, é um filósofo francês, que ele diz: conheço muitos que não fizeram quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vou repetir a frase para você gravar muito bem. Conheço muitos que não fizeram quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Para deixar mais claro ainda, conheço muitos que não ressignificaram a atividade física,
não fizeram uma alimentação mais saudável quando deviam fazer, porque não quiseram no tempo certo. E depois a gente se arrepende acerca desses aspectos. Por que que eu não melhorei antes? Por que que eu não caminhei antes? E depois isso vem com uma consequência futura. Eu estou chamando sua atenção para isso porque isso é muito importante. Porque muitas vezes nós vivemos aspectos e ouvimos informações e não geramos esse conhecimento e não damos a devida importância. Então eu quero que você, aluno, entenda isso e compreenda que isso pode gerar um valor muito grande para você, um significado muito importante. Então hoje nós estamos vendo nesse cenário atual como que é importante controlarmos esse índice de obesidade, como é importante a gente estar fazendo esse controle de peso e essa manutenção da nossa atividade física. E eu quero para o próximo slide com você agora que a gente vai começar a destrinchar um pouco melhor isso. Vamos lá. E por que esses números cresceram? Volta aqui para mim rapidinho, porque essa é importante. O casamento do sedentarismo com a má alimentação. Então, a má alimentação, junto com o sedentarismo, esse casamento, provoca esse distúrbio da obesidade e também outras doenças correlacionadas. Então, quando uma pessoa está num nível alto de sedentarismo e também atrelado com uma má alimentação, isso é um casamento destrutivo. Nós temos que separar isso daí, nós temos que ressignificar e não podemos deixar essa união. Isso é só uma analogia para ficar bem claro para você e que você possa entender. Vamos para o mesmo slide. Já se movimentou hoje? O que você comeu hoje? O excesso do consumo de alimentos ricos em sódio, corantes, açúcares e conservantes, aliados ao sedentarismo, é um grande responsável por diversas doenças, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, entre outras. Ficar muito parado e comer de maneira inadequada, associados a um histórico familiar, faz com que a pessoa seja ainda mais suscetível a muitas doenças. Então a gente precisa entender isso. Qual foi sua alimentação hoje? Qual foi o tempo de exercício ou atividade física que você fez nesta semana? Na semana passada? Durante o mês? Quanto tempo você investiu quanto a isso? Quando foi a última vez? E aí, durante essa aula, você pode pedir alguém para ir na despensa, dar uma olhada nos alimentos. Será que você já observou o valor nutritivo dos alimentos que você está consumindo? Será que essas informações que hoje nós estamos tão disponíveis para nós, será que você já se preocupou um pouco com isso? Então, isso que eu quero chamar a atenção nessa aula para você, tá? Vamos para o próximo slide. Como saber se estou obeso? Volta para cá agora. Aí você vai entender. Então tá, Fabrício, eu já entendi que a alimentação saudável, a atividade física, o exercício físico é importante para a minha vida. Eu já compreendi isso, mas agora eu quero saber em qual nível que eu estou. Aonde que eu estou dentro daqueles indicadores, das estatísticas que você trouxe. Então agora você vai aprender um pouco sobre isso. Vamos para os slides. E o índice de massa corporal, o IMC, é um parâmetro adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa. Vamos calcular? Olha para cá agora. Você pode agora pegar as pessoas que estão aí à sua volta, se você já sabe a sua altura, se você já sabe o seu peso, agora você tem a condição de fazer esse cálculo. Depois eu vou estar passando para você um quadro que a gente vai analisar quanto a isso. Mas agora acompanha na tela aí para você aprender direitinho esse cálculo, para você ter o resultado e depois a gente fazer essa avaliação no próximo slide. No mesmo slide aqui, ó, pega o seu peso e divide pela sua altura, elevado ao quadrado. Vou dar um exemplo do peso de João, que é 80 quilos, e a sua altura é 1,80. O IMC, então, é 80 dividido por 1,80 ao quadrado. Então, 80 dividido por 3,24 ao quadrado, que daria o IMC de 24,69. Olha para cá. Não cometa um erro que geralmente é básico, né? Às vezes a gente pega 1,80 e soma esse valor mais uma vez e chega no resultado de 3,60 e depois faz o cálculo, vai dar errado. Então você precisa elevar ao quadrado, você precisa multiplicar esse valor, 1,80 vezes 1,80, e o resultado vai dar 3,24. Então você pega aí agora, vê o seu peso, vê a sua altura, faça esse cálculo. Eu vou botar de novo aí essa tela para você observar o cálculo direitinho. Se estiver com o celular na mão, tira um print, anota aí no seu caderno para você estar fazendo, fazer com as pessoas da sua casa, para que você agora possa interagir comigo no próximo slide que eu vou estar passando. De acordo com a tabela, o peso de João é normal. Então observa aí na classificação que abaixo do peso, se o resultado de João desse
menos que 18,5, então ele estava na classificação de abaixo do peso. Então, como deu entre 18,5 e 24,9, o peso dele é normal. Se fosse dar o resultado a mais de 25, até 29,9 seria sobrepeso, obesidade grau 1 de 30 a 34,9, obesidade grau 2, 35 até 39,9 e obesidade grau 3 ou mórbida maior ou igual a 40. Então olha para cá, como eu disse para vocês num dos slides anteriores, que fala que quando um adolescente, um jovem, ele é obeso nessa faixa etária, ele tem uma tendência a ter uma obesidade mórbida. E depois, se você tiver acesso, né, a algumas redes sociais, entra na internet e pesquisa algumas imagens de obesos mórbidos, de pessoas que estão nessa classificação de obesidade mórbida. E vocês vão começar a entender a preocupação que nós temos que ter em relação ao nosso peso e à nossa alimentação. Dica preciosa da aula de hoje. Vamos de um método que tem os marcos alcançados como elementos para definir as ações? Precisamos dar um passo de cada vez e mudar hábitos. Ponto 1, foco e clareza. Ponto 2, planejamento. Ponto 3, ação. Ponto 4, melhoria contínua. E ponto 5, visão no resultado. Olha para cá agora. O que é isso, Fabrício? Como que eu posso compreender isso daí? Como que eu posso entender essa dica preciosa? Eu vou explicar para você direitinho. Então, quando você vê a sua realidade atual, quando você vê a realidade atual de uma pessoa, vou dar um exemplo para você sobre atividade física. Nós vamos ver aí o tempo que a Organização Mundial de Saúde recomenda para que nós possamos praticar de atividade física ao longo da semana. Mas aí talvez você possa perguntar, Fabrício, eu não estou fazendo nada de atividade física hoje. A minha situação atual, eu não faço nenhuma atividade física, nem um minuto durante a minha semana. E aí você tem que fazer 150 minutos durante a semana distribuídos de atividade física. E você não está fazendo nada hoje. E aí quando você inicia esse processo da atividade física, de estar novamente se movimentando, e aí você fica frustrado porque você tem que fazer 150 minutos e você não consegue. Então as pessoas geralmente tendem a desistir por não conseguir atingir a meta, o que é o desejado. Então os marcos alcançados nos ajudam a obter esse resultado, essa meta que você projeta. Só que antes de estipularmos essa meta, a gente precisa passar por esses pontos importantes. E aí quando você observa o ponto 1, foco e clareza, se você não entende, se você não sabe o que você quer, você imagina como é uma visão desfocada, né? Você imagina uma pessoa que não consegue ter clareza naquilo que está enxergando. Então, quando você não tem clareza da sua meta, do seu alvo, você não vai a lugar nenhum. Então, o primeiro ponto, você tem um foco, uma clareza. Eu quero estudar 3 horas por semana. Esse é o seu foco, essa é a sua meta, essa é a sua clareza. Mas como que você vai chegar, sair do zero e conseguir estudar 3 horas por semana? Então, esses marcos alcançados nos ajudam. Ah, eu tenho que perder 30 quilos. Então, quando você olha, quando você projeta, eu tenho que perder 15 quilos, 20 quilos. Ah, isso é muito difícil, isso está muito distante. Então, essa analogia que esta dica preciosa nos traz, que são os marcos alcançados. Então, vamos supor que você tem que perder aqui 30 quilos. E hoje o seu estado atual é esse, você precisa perder 30 quilos. E como que você vai fazer isso? Mas Fabrício, como que eu vou alcançar esse resultado? Então, você fraciona esses 30 quilos que você precisa perder. Então você faz uma primeira meta aqui para você perder 5 quilos no período de 1 mês, de 2 meses. Você estipula isso, obviamente você vai entender mais na frente que nós precisamos ter um acompanhamento, mas você estipula esse marco alcançado para você. Você estipula esse fragmento dessa meta. E quando você chegar a 5 quilos e perder isso aí, você vai comemorar. Você vai celebrar esse momento. Por quê? Porque você, com o seu investimento, com o tempo que você dedicou na alimentação, na atividade física, você conseguiu esse resultado. Agora não são mais 30, faltam 25. Quando você pergunta a um aluno que passou na UFES, que conseguiu ter um resultado, passar no concurso público, ele teve um investimento muito grande em cima do estudo. Mas só que você não tem tido esse investimento, não tem dedicado em alguns momentos a estudar, ou você tem dedicado um tempo menor. Então esse marco cansado que você vai traçando, eu quero agora estudar
30 minutos por dia. Então você vai começar com isso, você vai botar 30 minutos. E aí talvez você vai olhar, você estudou 15 no dia, não alcançou os 30, mas aí você sabe que você vai com essa melhora contínua, você vai observando esse pequeno marco, se você precisa melhorar, se você já pode passar para um outro marco. Então esses marcos alcançados nos ajudam a atingir aquela meta, né, aquela meta macro, aquela meta mais ampla que você vai ter. Então dessa forma você consegue desmembrar, fracionar isso daí. Então, por exemplo, eu não quero ser incongruente, eu estou trabalhando nessa meta. Lá em casa, eu, minhas filhas, a minha esposa, nós estamos revendo muitos conceitos há algum tempo acerca da alimentação, estamos trabalhando essa questão das atividades físicas, e isso está sendo muito proveitoso. E nós traçamos essas metas para nós, e estamos conseguindo resultado. Então eu quero participar de uma maratona, mas você não está dando nenhuma caminhada. Então as pessoas têm uma discrepância muito grande entre o que elas estão atualmente e qual é o desejado. Então esses marcos alcançados, você quer participar da maratona, quer participar das 10 milhas garotos, que é uma corrida tradicional aqui no nosso estado, mas você tem que começar o quê? Dando uma caminhada. Depois aí você vai intercalando uma caminhada, uma corridinha, e nisso você vai também balanceando sua alimentação, você vai fazendo esse modelo mental, devagarzinho, estruturando tudo isso, e aí, consequentemente, um dia você vai conseguir chegar na sua meta. E vai comemorando, e vai conseguindo analisar cada passo deles. Gostou dessa dica? Coloque isso em prática, porque isso daí vai te ajudar. Porque muitas pessoas, e talvez você possa ser uma delas, ou você conhece, tem algum pai, alguma pessoa da sua família, que já tentou muitas vezes iniciar um programa, iniciar uma atividade física, né? Paga uma academia, paga um personal, começa uma atividade física mais especializada, começa a fazer uma mudança na questão de alimentação, mas no meio do caminho desiste. Por quê? Porque a meta que tem que alcançar é muito grande. E aí quando você olha para a meta, você fala, eu estou muito distante. Mas quando fracionamos, fica mais fácil de nós chegarmos até lá. Gostou dessa dica? E essa dica é muito importante. Olha ali na tela que é muito importante você entender isso. Essa dica, ela pode ser utilizada em todas as áreas da sua vida. Então, em qualquer área, pode focar aqui em mim, em qualquer área você consegue estar trabalhando essas dicas importantes, tá bom? Vamos continuar agora a nossa aula. Vamos agora observar a importância da alimentação na atividade física. A alimentação adequada e equilibrada, associada com o exercício físico, contribui para a estética, mas também para a saúde e a qualidade de vida. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, define que cerca de 150 minutos de exercícios físicos semanais são fundamentais para a nossa saúde. Observe que aquele casamento do sedentarismo da má alimentação agora é apresentado um novo casamento para nós, que é a alimentação saudável e a atividade física. E esses 150 minutos recomendados pela OMS, você pode fracionar ele. Eu não sei quanto tempo você tem praticado, qual foi a última vez que você praticou alguma atividade, algum exercício físico, mas você precisa começar a realizar essa atividade. E aí, quando nós passamos por um momento como esse, de isolamento social, você precisa ver algumas atividades que você consegue fazer aí na sua casa. Ou às vezes você pegar alguma aula de dança, algo que você pode se movimentar dentro da sua casa, você já começa a pensar acerca disso. Então nós precisamos estar em movimento. Volta para cá, vamos para o próximo slide agora. A necessidade de relacionar diferentes áreas de conhecimento. Quem define com propriedade o que devemos ou não comer e as quantidades adequadas é o nutricionista. Não esqueça disso. Observa aqui comigo. Então, essa é a área nutricional, essa área do nutricionista. Então, é ele que é a pessoa, o profissional mais recomendado para estar passando uma dieta balanceada, segundo o objetivo que você tem. Se você está abaixo do peso, se você está acima do peso, se você tiver oportunidade, procure um nutricionista. Então, deixar isso daí bem claro para você. Voltamos para a tela. Mas todos nós podemos ser mais conscientes na hora de escolher os alimentos que vamos ingerir. Equilíbrio, mais uma vez, é a palavra de ordem. Isso quer dizer quantidades adequadas de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Como exemplo, podemos lembrar dos atletas. Eles têm uma alimentação diferente porque precisam atender às necessidades do seu corpo para os exercícios específicos que realizam. Observe aqui comigo. Essa palavra ela aparece em vários slides e eu quero chamar a atenção com você acerca dela. Equilíbrio.
O equilíbrio é muito importante. Tem pessoas que veem uma aula como essa ou estão numa situação que precisam ter uma melhora da sua condição cardiorrespiratória, da sua condição física, em relação à obesidade, e eles saem assim desesperados para começar a fazer uma atividade física. Então precisa equilibrar. Então você observa que os atletas, antes das partidas de futebol, vou dar um exemplo, eu tive a oportunidade de ser atleta profissional de futebol, então um dia antes da partida, né, nós tínhamos uma alimentação, ingeríamos uma quantidade boa de carboidrato. No dia seguinte, a gente tinha uma alimentação mais balanceada, os nutrientes necessários para gerar energia, tinha que ter uma distância, né, um tempo de intervalo para digestão até a hora da partida. Então, tem alimentações específicas para cada demanda energética que você vai estar precisando na atividade física que você vai fazer. Então, o equilíbrio ele é muito importante e buscarmos o acompanhamento, buscarmos os profissionais corretos para nos ajudar nisso daí. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Vamos para o próximo slide. Transtornos alimentares e juventude. Esse é um ponto muito importante que nós vamos ver. Já ouvi falar da anorexia? É um transtorno alimentar que faz a pessoa perceber seu corpo de maneira distorcida, geralmente muito acima do peso. Com isso, começam as dietas sem acompanhamento médico e o abuso de exercícios físicos e até mesmo o uso de medicamentos como laxantes. Volta aqui para mim, para você entender um pouco mais isso. Então, esse equilíbrio se perde quando a pessoa tem esse transtorno alimentar. Então, quando nós falamos de qualidade de vida, que fala do bem-estar físico, psicológico, das nossas relações, então, muitas vezes, quando você tem alguma situação que você não está conseguindo compreender, algum objetivo que você não está alcançando, e aí, infelizmente, né, nossos adolescentes, vocês alunos que estão vendo, a maioria dos transtornos alimentares ocorre nesta faixa etária. Então, talvez você possa conhecer alguém que tinha aquela visão distorcida, você olha a pessoa muito bem, entendeu? A pessoa que aparentemente está bem de saúde, mas ela mesma não consegue se enxergar nisso. Então, ela começa a ter alguns distúrbios alimentares, algumas ações, algumas atitudes, que aí começa a trazer transtornos para a saúde e para a vida dela. Vamos voltar para o slide. E a bulimia, conhece? Também é um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão compulsiva de grandes quantidades de alimento num curto espaço de tempo, seguido de vômitos induzidos, uso de laxantes e diuréticos, jejuns prolongados e prática exagerada de atividade física para não engordar. Então, por isso que o equilíbrio ele é fundamental. E aí você que conhece alguma pessoa, né, algum aluno, algum colega de escola que você já observou esse comportamento, então a gente precisa compreender, gerar esse conhecimento para também nos policiarmos e também ajudarmos outros alunos e outras pessoas para não estar caminhando para esse transtorno. Vamos para o próximo slide. Transtornos alimentares e juventude também fala da compulsão alimentar, que faz parte da tríade clássica dos transtornos alimentares. Como o nome bem diz, está relacionado ao exagero, pessoa que devora uma quantidade enorme de comida. Olha para cá agora e presta atenção nisso. Então tem pessoas que eles conseguem, num determinado espaço de tempo, ingerir de 4.000 a 7.000, 8.000 calorias rapidamente. Você já observou alguém que num momento, né, ou numa festa, ou numa situação, né, ou às vezes ela começa a ter esses comportamentos, essa ingestão compulsiva de alimentos por questões de ansiedade e outros fatores. E por isso que é importante essa dica aqui para você que nós vamos ver no slide. Tratamento para os transtornos. Os transtornos alimentares podem acometer meninos e meninas, homens e mulheres de todas as idades. Por serem quadros delicados e complexos, exigem tratamento realizado por equipe multiprofissional, psicólogos, nutricionistas, médicos, endocrinologistas e médico psiquiatra. Então, para ficar bem claro, nós precisamos procurar um tratamento. Ah, Fabrício, mas eu não consigo ter acesso a todos esses profissionais. Começa procurando um médico, né? Começa procurando uma clínica para você depois ter esse atendimento. Mas se porventura tiver alguém, ou você, ou algum aluno que você conheça, alguém da família, indique isso, porque precisa de um acompanhamento médico, ok? Vamos para o próximo slide, que essa daqui é muito importante. Desembalar ou descascar. É necessário equilibrar a vida. Vamos pensar na alimentação que tem sido um dos nossos grandes focos. A ingestão de nutrientes
precisa estar em equilíbrio com a nossa demanda energética, para que a gente não tenha falta ou excesso, nenhum extremo saudável. Tenha hábitos saudáveis, consuma vegetais, legumes, verduras, carnes magras, carboidratos de qualidade e diminua o consumo de produtos industrializados. Ingira água de forma constante para que seu organismo tenha um melhor funcionamento. Então preste atenção nisso. Olha que pergunta interessante. Ultimamente você tem descascado ou desembalado mais? A sua alimentação diária, o que você tem feito? Quando você olha para a sua geladeira, quando você olha para o seu armário, para os alimentos que você tem ingerido ao longo da semana, ao longo do mês, ou o que você tem o costume de estar ingerido, será que você está descascando mais frutas, verduras, legumes, ou você está desembalando biscoitos, né, e algumas coisas que muitas vezes você nem observa o valor nutricional do alimento que você está fazendo? Então essas são dicas importantes que eu quero compartilhar com você. Eu espero ter gerado muito conhecimento e que esse conhecimento você possa aplicar na sua vida, que você possa colocar em prática a partir de hoje. Observe essas indagações, essas perguntas que foram feitas na aula. O que você tem feito? Como tem sido a sua alimentação? Como tem sido as suas atividades físicas? Qual é o modelo que você tem traçado? Como que você tem projetado suas ações? Será que você tem pensado na alimentação que você vai ter amanhã? Será que você tem projetado isso? Pense muito nisso. Pense nos marcos alcançados. E aí talvez você possa perguntar, Fabrício, na situação que eu estou hoje, é complicado, a situação está meio difícil. Eu quero deixar uma citação de Mário Sérgio Cortella, para que você possa compreender. Ele diz o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Então, com a condição que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, comece a botar em prática esse equilíbrio entre alimentação e entre atividade física, que o resultado disso vai ser uma qualidade de vida, e é isso que nós desejamos para você. Espero poder contribuir para essa aula, contribuído com você, tá? Muito obrigado pela sua atenção, e nós esperamos que isso tudo possa gerar não informação para você, mas um conhecimento. Um abraço.